Salve, salve, torcida botafoguense, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo pra gente falar de Maranhão 3, Botafogo 1, quarta derrota seguida na Série C, agora são 6 jogos sem vencer, se a gente contar também as duas últimas rodadas da fase de grupos da Copa do Nordeste, a crise chegou e chegou forte na maravilha do contorno. Marcelo Fernandes, que em 2 jogos tomou 7 gols, tá? Marcelo Fernandes que conseguiu piorar o que já estava ruim, né? Então, temos muitos problemas, vamos falar sobre eles a partir de agora. Você que está aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de compartilhar esse conteúdo com parentes e amigos botafoguenses. Vamos lá, né? Vamos começar falando do jogo, especificamente de ontem, né, contra o Maranhão. Começando pela escalação completamente inexplicável do Marcelo Fernandes. Ele repetiu contra o Maranhão a escalação que não funcionou contra o Paysandu. Uma escalação extremamente vulnerável sem a bola, um time que já vem com muitos desfalques defensivos e ele repete Giovani, Felipe Azevedo, Rodolfo e Dourado, né? 4 jogadores que sem a bola contribuem muito pouco com o time. Ontem, em muitos momentos, a gente viu o Botafogo não conseguindo sequer fazer 2 linhas de 4. Em alguns momentos, o Botafogo tinha uma linha de 4 e uma linha de 2, porque o Rodolfo e o Felipe Azevedo demoravam para recompor e compactar a equipe ali nas 2 linhas quando o time não tinha a bola. Então, a escalação contra o Paysandu você pode até perdoar, porque tem um atenuante dele ter chegado no meio da semana para jogar já no final de semana, ainda conhecendo o elenco. Então ele meio quis apostar ali nos jogadores que ele conhecia mais, nos jogadores mais famosos. Talvez ele confiasse um pouco mais na questão física desses atletas. Mas depois do jogo contra o Paysandu, onde o Paysandu fez 4 gols sem fazer muito esforço, com o time do Botafogo sem a bola jogando muito mal e conseguindo ficar pouco com a bola, né? Porque não tinha como recuperar a bola e perdia a bola também muito rápido. Ele repetir isso contra o Maranhão. E nesse jogo contra o Maranhão tem um agravante, é um campo muito grande, o campo do Castelão, né? Ontem choveu, campo pesado, né? Então um campo enorme, pesado. Você colocar mais uma vez aqueles 4 jogadores deixou mais uma vez um time desequilibrado, né? Um time que já teria dificuldades normalmente, né? São muitos desfalques. Ontem o Botafogo teve o Igor Moraes, mas no banco, porque ele não tinha condição de começar jogando. Não tinha o Ian Souto. O Eric foi, mas estava no banco também, porque ainda não estava 100%. O Varela, que é o principal volante marcador, também não estava à disposição. O Igor Maduro teve problema pessoal, também não foi opção. Então você já tinha muitos desfalques, sobretudo ali no setor defensivo. E você repete um time que é muito vulnerável e muito desequilibrado, um time que não consegue competir fisicamente contra os adversários. Foi um erro gravíssimo, tá? Assim, eu acho que nada explica a escolha de ontem. Até vi um trecho de uma entrevista do Marcelo Fernandes que ele fala: ah, não, o time não teve a postura que a gente combinou. Cara, enfim, eu não sei se a postura no treino foi boa, mas uma coisa é o treino contra os reservas do Botafogo, uma coisa é jogar um jogo à vera na Série C, assim. Tava muito claro o recado do jogo contra o Paysandu. O jogo contra o Paysandu deixou uma lição clara. Esse time precisa equilibrar, precisa rejuvenescer, precisa ter mais pulmão, precisa ser mais combativo e não dá para ter 4 jogadores que não entregam isso, sobretudo sem a bola, ao mesmo tempo. Não dá. Simples assim. O Lisca, que deixou vários legados negativos no Botafogo, né? Questão interna, ele destruiu a estrutura do futebol, né? O Botafogo agora contratou um executivo, Fernando Leite, que veio do Floresta. Depois até devo fazer um vídeo falando mais sobre ele. O Lisca também não contratou os jogadores que o Botafogo deveria contratar para deixar o time ali mais equilibrado, mais encorpado. E no final ruiu o seu próprio relacionamento com o elenco, né? Aquele jogo contra o Floresta deixou muito claro. Mais uma coisa que o Lisca tinha deixado como um legado era essa questão de ser um time que necessitava ser mais preenchido no meio de campo, sobretudo, já que esse ataque é um ataque mais veterano, um ataque mais lento, né, e um ataque sem tanta intensidade para correr, para
o time perde a bola, correr rápido, ou até quando o time tem a bola, né? Ontem era um jogo que se você tivesse um jogador de velocidade para você dar um chutão para ele correr, faria mais sentido. Ontem era jogo, por exemplo, para o Atamoto ter começado, pela característica do gramado. Fazia muito mais sentido um Atamoto em campo do que um Felipe Azevedo, né? Porque ali é um jogo onde, enfim, tava um campo muito pesado. O Botafogo não é um time que consegue ter uma transição rápida, não consegue correr dando passes ali. Então é um time que talvez precise mais do chutão, do jogo vertical. Mas não dá como você dar um chutão para jogadores que não vão ter velocidade, né? Para acompanhar a bola. Fica muito fácil para a defesa do adversário. Então, assim, Marcelo Fernandes muito mal, escala mal, mexe mal. O time é muito desorganizado defensivamente. O time piorou muito essa questão defensiva sem o Lisca, tá? E assim, o Lisca devia ter saído, tá? Não tô dizendo que o Lisca era para ter ficado, porque as histórias que a gente sabe dele de bastidor, realmente é um cara muito complicado de trabalhar. Mas o Marcelo Fernandes era para ter pelo menos aproveitado o que tinha de bom, né? E tentar melhorar com o estilo de jogo do Lisca, né? O Botafogo é um time que não tem mais intensidade, não tem nada assim, não tem nada, né? Então, eu acho que é um jogo que escancara a limitação do Marcelo Fernandes. Me parece que ele só teve aula de 4-2-3-1, né? Ou de 4-3-3 lá no curso da CBF. Eu acho que ele só teve essa aula. Eu acho que ele faltou todas as outras, né? Porque é um técnico que não tem nenhuma variação tática. E esse 4-3-3 com jogadores lentos ainda facilita muito o time adversário, né? Porque, por exemplo, quando o Botafogo jogava com 3 volantes, Felipe Azevedo, Rodolfo e Nenê, eles trocavam muito de posição. Um ficava mais aberto em determinado momento, o outro ficava mais por dentro. Existia essa variação, né? Até para confundir um pouco mais a defesa adversária. Agora eles ficam ali, um do lado, o outro do outro, o Dourado como referência, o Giovani no meio. Então é um time que, além de ficar com problemas sem a bola, com a bola é um time muito mais previsível e muito mais engessado. Então essa escalação não faz sentido nem da forma ofensiva, né? Nem na visão de ter um time mais ofensivo, não faz sentido, e muito menos defensivo sem a bola. Não faz sentido nem com a bola nem sem a bola, porque é um time muito problemático e ontem, como eu disse, o contexto do jogo não pedia aquela escalação. E aí, falando um pouco do primeiro tempo, né, o Maranhão domina, mas se você pegar, o Maranhão faz 2 gols em erros do Botafogo. O primeiro, um erro do Max Wallace, que tem que ir pro banco, né? A bola que ele solta, ele já estava muito inseguro nos últimos jogos, já não vinha passando confiança, falhou contra o Figueirense, falhou de novo ontem. Agora é dar uma chance pro Luiz Daniel e ver se ele recupera, né, a boa fase. O Luiz Daniel foi um goleiro que foi de acesso, né? Ele subiu com o Londrina ano passado como titular. Ele não pode ser tão ruim assim como ele foi naqueles jogos. Talvez se ele recuperar a confiança, ele possa ser um goleiro mais seguro do que o Max Wallace vem sendo. Eu não sei nem a situação do Fracaro, tá? Que tá emprestado ao Uberlândia. Se o Botafogo tiver uma cláusula lá para que possa trazer o jogador de volta, eu também traria. Traria tranquilamente novamente, mais uma vez, o Fracaro. Enfim, para ver se eles se recuperam, né? Porque Luiz Daniel e Fracaro fizeram uma ótima série C ano passado. O Fracaro foi o melhor jogador do Botafogo. O Luiz Daniel foi um goleiro de time que subiu, né? Enfim, não é possível que eles não vão voltar à boa fase em nenhum momento. O Max Wallace foi um goleiro que foi muito reserva durante boa parte da carreira, né? Sempre jogou muito pouco. E aparentemente não vai dar para contar com ele. E aí o Maranhão faz 1-0, o Botafogo empata, né, na única finalização que tem no primeiro tempo, o que mostra que o time tem qualidade, assim, tem jogadores ali que, se chegar neles a bola, eles guardam. O Botafogo fez gol em todos os jogos da Série C, né? Então teve uma bola parada ali, faz o gol com o Rodolfo, um gol muito mais ali, enfim, o Botafogo nem merecia, né, mas aproveitou a chance que teve. O Botafogo é um time efetivo, né, quando tem a bola. Mas só isso, né? Não conseguiu criar outras chances. E aí, um pênalti completamente infantil do Simon, né? Um jogador do Maranhão consegue se desvencilhar de 3 jogadores do Botafogo, o Vagalume. Ele entra na área e um carrinho completamente burro do Simon, né? Um carrinho que não. Enfim, um carrinho ali nas pernas do jogador, pênalti claro. E assim, o jogador tava se caminhando para a linha de fundo, né? No máximo que ele podia fazer era cruzar.
E, cara, é Série C, né? A chance do jogador errar é muito maior, dele se embananar, sair com a bola ou fazer um cruzamento errado. Era muito maior. Então tenta só cercar, não. E tenta fechar o espaço, dificultar o passe, mas não faz a falta. Não precisava ter feito aquele pênalti. Aí o Maranhão faz 2-1. O Maranhão dominou o jogo, mas o Maranhão também é um time limitado. O Maranhão só conseguiu fazer 2 gols nos erros do Botafogo. Foi isso. E aí no segundo tempo, o Marcelo Fernandes, que além de escalar mal, ele mexe mal, né? Porque ele fez uma alteração ali 6 por meia dúzia, o Thalisson tava amarelado, colocou o Caio Garcia, até aí tudo ok. Mas ele tira o Giovani para colocar o Tota. Então o time continua nesse 4-3-3, completamente vulnerável. Tem um jogador que tem mais pulmão, é mais leve, que é o Tota, mas também é um jogador que sem a bola também não dá muito combate, tá? Então ficou basicamente a mesma coisa, o time muito vulnerável, né, quando não tinha bola. O Maranhão faz o terceiro gol, ali também com uma facilidade enorme, 3-1. Um lance ali que, cara, os caras não conseguem marcar, tá? Essa zaga reserva é bem ruim também, né? Simon e o Otávio, pelo amor de Deus. E sem o Varela também fica muito exposto, né? Dudu Nardini tem uma dificuldade monstra também de fazer boas marcações. Cara, é um desastre, tá? Um desastre o Botafogo ontem. Time muito, muito frágil, né? Muito frouxo na hora da marcação. E aí o Maranhão faz 3-1. E aí, quando o Maranhão faz 3-1, o nosso querido Marcelo Fernandes faz o que ele deveria ter feito na escalação. Tirar um central, tirar o Dourado, tirar um atacante e botar um volante. Né? E ele botou o Gustavo Silva. Mas naquela altura, pô, que deixasse o time como tava, né? Já que era para ir pro tudo ou nada. Enfim, aí ele tira o Dourado, coloca o Gustavo Silva, meio para tentar estancar a sangria, né? Ele ficou preocupado em não tomar uma goleada. Claramente ali. Quando faz o terceiro gol ali, ainda com 15 minutos, ele fica, pô, não quero tomar uma goleada. Então ele tira o Dourado e bota o Gustavo Silva. Aí também bota o Atamoto, né? Mas também, pô, bota o cara também numa situação bem, bem difícil, né? Atamoto é um jogador de velocidade que precisa de espaço. Ele até teve algumas jogadas ali que não foi muito bem também, mas aí ele já pega um adversário que tá mais preocupado em se defender do que atacar, né? O Maranhão já vencia por 3-1. Faria sentido o Atamoto começar o jogo, por exemplo. É, Aí depois ele bota o Balotelli, ele, pô, ressuscita o Balotelli, por quê? Pra quê? O Balotelli ia resolver ali nos últimos 10 minutos o quê? A bola nem chegava ali no atacante. Aí ele bota o Balotelli sem nenhuma explicação, enfim. É complicado, tá? Complicado, Marcelo Fernandes não se ajuda. Eu acho que é um técnico que pra mim já tá com, para mim tá com os dias contados. Se o Botafogo demitisse agora, eu não sentiria nenhuma saudade. Acho que ele deve ficar até o jogo contra a Inter de Limeira. Mas é um técnico que vem se mostrando muito limitado. Um time desorganizado, um time sem repertório, um time engessado quando tem a bola, um time que se defende mal, ele mexe mal. Cara, não tem uma coisa positiva pra gente falar do Marcelo Fernandes. Não tem uma coisa positiva. Talvez o ambiente tá melhor, né? Talvez ele seja um cara boa praça, enfim. Mas dentro de campo, ele piorou o trabalho do Lisca. Que era um trabalho que já tinha vários questionamentos, mas que tinha ali algumas coisas que você tirava de bom, de proveito. Tô falando do trabalho dentro de campo, tá? Mais especificamente. Só que o Marcelo Fernandes não tem nada, ele destruiu. Ele nem para aproveitar a coisa boa do Lisca, né? Que era, enfim, um time ali mais combativo, um time mais preenchido no meio de campo, um time mais organizado do meio para trás. Nem isso tem mais. Então é um Botafogo que tá numa situação complicada, tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Anápolis perdeu do Paysandu, né? Foi bom isso. Né, Anápolis de Evaristo Pisa, e daqui a pouco, pelo andar da carruagem, não duvido pintar aqui de novo. Só cai em 2, né? A sorte desse ano é que só cai em 2. Por isso que eu acho difícil também o Botafogo cair. Provavelmente 15 pontos ou 16 pontos vão salvar. Então, se o Botafogo vencer 3 aí, 3, 4 jogos do que resta, né? Dos 14 que restam, 13 jogos, né? Eu acho que restam, ele consegue escapar. Mas tem que abrir o olho, tem que abrir o olho. Enfim, tem que abrir o olho e o Marcelo Fernandes tem que saber trabalhar com o que tem, né? Tem que saber trabalhar com o que tem. A escalação foi inexplicável e também o resultado e o desempenho da equipe também está muito na conta dele. Claro que já seria muito difícil com os desfalques, mas ele tirou qualquer chance do Botafogo quando ele botou aquela escalação em campo, né? Então ele precisa saber escalar o time. Começa daí. Ele começando escalando direito,
a gente pode sonhar em pelo menos voltar a pontuar na Série C. Fora isso, se continuar com um time extremamente vulnerável defensivamente, com um time engessado, jogadores ali, enfim, sem muita variação tática, né? O Botafogo vai ser um time muito previsível, um time que sem a bola vai ser muito fácil de ser batido, que vai sempre ficar nas cordas, e o adversário pior, por pior que seja, vai conseguir fazer 3 gols, 4 gols, 2 gols, vai conseguir ser melhor do que o Botafogo. Então é uma situação preocupante. Vamos ver aí o que o Marcelo Fernandes faz nessa semana, né? Caso ele continue, porque tem jogo em casa contra a Inter de Limeira e eu já acho que é o Last Dance. Se ele não apresentar algo melhor, se o Botafogo perde jogando mal de novo, vai ter que ser demitido. Não vai ter outra escolha. É isso, galera. Valeu. Ótimo final de semana, ótima semana. Até a próxima.